O nome que está acima de todos os nomes é o nome do nosso Salvador. Deus lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que diante desse nome o mundo possa se dobrar, o mundo possa exaltar e dizer que Ele é tudo que nós precisamos, tudo que nós desejamos. Jesus é o único motivo que nos leva até o Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Esse Deus é tão precioso, tão maravilhoso, que Ele é capaz de nos restaurar, de nos transformar, de nos libertar, de destruir fortalezas que nos aprisionam, de destruir correntes que muitas vezes tentam nos aprisionar. E se o Filho do Homem verdadeiramente te libertar, verdadeiramente você será livre. Então nós somos livres no Senhor, através do Filho amado de Deus, que é Jesus Cristo, o nosso único Senhor. Eu queria te convidar nesse momento a você fechar os seus olhos. Vamos orar ao Pai, para que Ele fale no meu e no seu coração essa noite. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque não existe outro nome e não existe outro ser que nós podemos confiar, assim como nós confiamos em Ti, porque Tu és tudo o que nós precisamos. Assim como diz a Tua palavra, o Senhor é o meu pastor, e porque o Senhor é o nosso pastor, nós não sentimos falta de nada, porque Tu és tudo o que nós precisamos. Obrigado, Senhor, porque nós colocamos a nossa esperança em Ti, um Deus invisível, mas real, um Deus que tem olhos e nos vê, um Deus que tem ouvidos e nos ouve, um Deus que tem boca e fala com a gente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou tanto, que não foi nós que simplesmente te encontramos por um acaso, mas o Senhor chegou até nós, e por isso nós pudermos te encontrar. Obrigado por ter amado tanto as nossas vidas, e ter feito o seu Filho descer até aqui à terra, porque a Tua palavra diz que todo que crê nele, todo que crê em Jesus, não vai perecer, mas tem vida eterna. Obrigado por essa vida eterna que o Senhor nos presenteia através da fé, através da Tua graça. Obrigado, Senhor, porque não somente isso, o Senhor é capaz de tirar todas as nossas maldições, para que nós possamos viver, ter uma vida boa aqui nessa terra. Obrigado, Senhor, e que seja assim essa noite, que o Senhor venha tirar de nós todo o sofisma, todo o engano, todos os pensamentos da parte do inimigo, e que em nome de Jesus todos estes pensamentos possam estar amarrados, cativos na Tua palavra, e que a Tua palavra predomine nos nossos pensamentos e na nossa vida, hoje e para sempre. Que o Senhor venha trazer a revelação da Tua palavra nessa noite, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar para nós. Alimenta-nos essa noite, Pai, é o que te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, amém, amém. Nós estamos no segundo dia dessa campanha maravilhosa, destruindo fortalezas da mente, e hoje eu queria falar com você um pouco mais a respeito desse tema, e para a gente poder entender um pouco mais aquele texto que foi falado na semana passada, eu queria chamar a tua atenção para a gente poder se lembrar aqui, que todo ser humano ele tem um temperamento e uma personalidade diferente um do outro. E bem sabemos que dos 4 temperamentos que existem, sempre 2 se destacam em uma pessoa. E a formação da personalidade se dá desde a infância, desde os momentos de pequenos, que nós somos pequenos, desde o momento da nossa infância, e através do desenvolvimento dos padrões organizados
de comportamentos, de atitudes, que tornam uma pessoa única. Além disso, o desenvolvimento desses padrões que nós temos ocorre também por causa de uma mistura de temperamento, de caráter também do ambiente que se vive, onde nós crescemos. Os traços da personalidade, eles são neutros, são praticamente imutáveis. Porém, quando esses temperamentos eles são submetidos ao controle do Espírito Santo de Deus, esses temperamentos eles passam a se tornar qualidade de caráter. Incrivelmente, essas qualidades de caráter são maravilhosas. Então, a força de vontade de uma pessoa sob a influência da carne, ela se torna teimosa, ela se torna falha, ela se torna com problemas. Mas quando essa mesma força de vontade se rende ao controle do Espírito Santo de Deus, ela se transforma em determinação, ela se transforma em qualidade. E quando estão fora do controle de Deus, esses traços de personalidade nos impede de sermos do jeito que Deus nos criou, nos impede de sermos perfeitos, porque Deus nos criou para sermos perfeitos, mas o pecado veio e trouxe essa imperfeição. E nós sempre ouvimos coisas do tipo: ele é igual ao pai, ou ela é igual à mãe. E esse tipo de coisa pode indicar uma semelhança tanto positiva quanto negativa. Então, com o tempo, alguma dessas características negativas que existem em nós, elas podem até se tornar grandes fortalezas espirituais. E quando Paulo escreve à igreja em Coríntios, ele fala dessa fortaleza na vida cristã. Eu queria ler com você o mesmo texto que eu li na semana passada, de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que diz assim. 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 5, diz assim: não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu falei na semana passada que quando Paulo escreve essa passagem, certamente ele usou figuras que eram familiares ao seu contexto, ao contexto que ele vivia. E uma coisa que vale a pena lembrar, que vale a pena repetir aqui, é que os romanos, eles frequentemente, eles atacavam fortes cilicianos, ou seja, fortalezas construídas por piratas. E piratas, ele vem tomar territórios que não são deles, ou seja, eles são ladrões. A palavra fortalezas usada por Paulo nesse texto aqui, no texto original, foi a mesma palavra usada para os fortes que eram construídos pelos piratas, onde eles construíam essas fortalezas, e eles roubavam, eles pilhavam os povos e tomavam posse de terras que não eram deles. E o estudo de Vicente, de palavras do Novo Testamento, diz que uma fortaleza espiritual é um padrão de pensamento, seria um padrão de emoção, um padrão de emoções, de ações, que nós levamos desde as nossas infâncias, com as nossas personalidades, e que muitas vezes, quando distorcida, quando fora da presença de Deus, permite que o grande ladrão, o grande pirata, Satanás, roube, assalte e pile a nossa vida.
E isso acaba nos impedindo de alcançar um conhecimento íntimo de Deus, e acaba fazendo com que nós não venhamos cumprir a vontade de Deus, nos impede de entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando vemos esse tipo de padrão, e quando vemos esse tipo de pensamento em nossa vida ou na nossa família, a gente precisa urgentemente reconhecer que estamos em uma batalha espiritual. E nós devemos então aprender a orar de acordo com o que nós devemos orar para destruir estas fortalezas. E hoje eu quero falar de alguns tipos de fortalezas que existem. E dizer para você que geralmente nós permitimos que fortalezas se ergam em 3 áreas da nossa vida. A primeira é quando nós nutrimos pensamentos errados por uns longos tempos, porque fomos forjados dessa forma, e a gente acaba levando esses pensamentos com a gente através de uma cultura, ou através de costumes e moldes familiares, como por exemplo o divórcio. Uma criança, ela cresce em um ambiente, em um âmbito familiar, onde vê o tio, onde vê a tia, o vô, às vezes o pai e a mãe se divorciando, e a criança, por ver aquilo, para ela parece que é algo comum, algo normal. Aí essa pessoa sempre vai pensar que aquilo é algo normal. E através dessas coisas, onde as pessoas acostumam com certas práticas como essa que eu citei, começa a surgir fortalezas na mente, onde as pessoas não conseguem entender o que é certo. O padrão do que é certo já passa a estar distorcido, passa a não ser mais o certo. E isso são fortalezas. Segundo, quando nós praticamos com insistência um comportamento errado. Esses maus hábitos, eles vão evoluir. Esses comportamentos que nós fazemos insistentemente, eles vão evoluir ao ponto de isso virar uma fortaleza espiritual na nossa vida. E a pessoa, ela cresce em um âmbito onde existe uma mentira, muitas quebras de regra, desrespeito, e ela cresce com aquilo, e aquilo passa a ser algo normal para ela, e ela começa a repetir esses tipos de comportamento. O terceiro ponto onde a fortaleza pode se erguer é quando nós abrigamos sentimentos que são doentios, sentimentos que nos trazem dor, que nos trazem problemas, que nos trazem depressão. Eles formam fortalezas emocionais, esses tipos de pensamento, como por exemplo a mágoa, sentimentos de rejeição, incapacidade, derrota, perseguição, desânimo, tristeza. E quando nós permitimos que esses maus hábitos, esses maus pensamentos ou as emoções doentias se tornem fortes dentro de nós, o resultado de tudo isso vai ser fortalezas sendo criadas dentro de nós, sendo erguidas dentro de nós. E essas fortalezas, elas nos privam de um relacionamento íntimo com Deus, de um relacionamento próximo a Deus. E durante a criação de nossos filhos, vocês que já são pais, mães, frequentemente nós vemos fortalezas na vida deles. Na realidade, costuma ser muito mais fácil nós identificarmos e percebemos
fortes, grandes fortalezas na vida dos nossos filhos do que reconhecer as nossas próprias fortalezas, essas fortalezas que muitas vezes estão dentro de nós, na nossa própria vida. E como exemplo eu queria usar aqui a minha filha mais velha, Alice. Por um grande período, por um grande tempo, hoje não, graças a Deus, ela melhorou muito nisso, porque nós oramos muito por ela, mas quase todos os dias, há uns tempos atrás, ela falava que estava com medo do lobo. Quando nós desligávamos a luz, e ela dizia que estava com medo do lobo, e eu perguntava, mas onde está esse lobo, filha? Aí ela dizia, inventava que estava em alguma parte, e aí ela dizia, tem um lobo ali, papai. E aí eu falava para ela assim, filha, não tem lobo nenhum aqui. Mas ela insistia tanto, que eu chamava a Débora, e muitas vezes a Débora, minha esposa, também fazia o mesmo, e falava assim, então vamos orar. E nós orávamos e ela dormia. Já desde a infância, essas fortalezas, que muitas vezes podem vir até pelo medo, elas começam a ser erguidas dentro de nós, e muitas vezes nós começamos a acreditar em coisas até que não são reais, em coisas que não são verdadeiras. Muitos até têm alucinações de tamanhas fortalezas que existem dentro das suas mentes, dentro do seu intelecto. Mas preste atenção nisso, Deus não dá Deus nos dá a responsabilidade de orar por nossos filhos. Quando nós percebemos fortalezas na mente deles, a gente precisa orar por eles. No entanto, nós temos uma responsabilidade ainda maior de identificar e destruir as fortalezas que existem dentro de nós. É mais fácil nós identificarmos fortalezas na pessoa alheia, na vida dos nossos filhos, mas nós precisamos enxergar as fortalezas que existem na nossa vida, para que nós possamos destruí-la. Nós devemos aprender a discernir quando uma fortaleza está se levantando em nossos corações e em nossa mente. E geralmente pode até se levar anos para a gente descobrir uma fortaleza que existe dentro de nós, para a gente poder enxergar uma fortaleza que existe dentro de nós, porque pouco a pouco a fortaleza ela vai se tornando parte da nossa vida diária. Portanto, é muito difícil de reconhecer. É muito difícil de reconhecer algo que já faz parte do ambiente da nossa vida, da história da nossa vida. Mas a primeira obra que o Espírito Santo de Deus faz na vida de um homem é nos convencer das coisas que nós precisamos mudar, é nos convencer e enxergar muitas vezes as fortalezas que temos que destruir dentro de nós. Isso nós podemos ver no livro de João, capítulo 16, no versículo 8, que diz assim, João 16, versículo 8, que diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Para que eu e você possamos ser convencidos de que existem áreas fragilizadas, frágeis na nossa vida, para que possamos entender áreas frágeis que estão em volta, ou melhor, dentro de fortalezas, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos ser convencidos. É o que diz aí no texto que nós lemos, nós só seremos convencidos do pecado que existe dentro de nós, das forças malignas que existem dentro de nós, quando o Espírito Santo de Deus estiver em nós. No entanto, por isso eu quero profetizar na tua vida, que o Espírito Santo de Deus esteja na tua vida, mostrando para você os caminhos maus, mostrando para você as obras
do diabo que muitas vezes estão em algumas áreas das nossas vidas. Para quê? Porque quando nós conseguirmos identificar estas coisas, nós conseguiremos destruí-las no nome de Jesus. Somente o Espírito Santo pode fazer a palavra ter um efeito bombástico, destruindo as fortalezas que existem dentro de nós. Eu quero falar um pouco agora sobre o desenvolvimento de fortalezas. Como as fortalezas elas podem ser desenvolvidas dentro de nós, na nossa vida. Se nós pretendemos identificar as fortalezas em nossa vida, nós precisamos saber como e aonde elas se originam. Como eu já disse, a gente só consegue fazer isso com o Espírito Santo de Deus. As fortalezas, elas normalmente se iniciam em 3 maneiras diferentes. Primeiro, elas podem ser herdadas como defeitos, que são passados pelos nossos pais, avós e gerações anteriores, ou seja, por costumes ou uma cultura que nós vivemos. Segundo, podemos permitir também a construção dessas fortalezas quando nos conformamos com os padrões de pensamento do mundo. Em vez de permitir que nossa mente sejam conformadas com a imagem em semelhança de Cristo, nós muitas vezes nos conformamos com o que o mundo nos dá, o padrão que o mundo oferece. Terceiro, nós podemos permitir a construção de fortalezas por meio das nossas escolhas. Nós sabemos muito bem o que é errado e sabemos muito bem o que é certo. Sabemos muito bem, muitos de nós conhecemos a Bíblia plenamente, mas muitas das vezes nas nossas atitudes e reações nós escolhemos fazer o que é contrário aos ensinamentos da palavra. Isso é uma maneira de escolher que esses tipos de fortalezas se ergam na nossa vida, quando nós não obedecemos a palavra de Deus. Assim, as fortalezas elas são erguidas por consequência de nossas escolhas. Presta atenção nisso. Muitas vezes nós vemos fortalezas que são herdadas durante os primeiros anos de vida dos nossos filhos. Esse é o período de vida em que nós estamos mais aptos a discernir esse tipo de fortaleza espiritual. Nós estamos aptos a discernir na vida dos nossos filhos, enquanto eles são novinhos, enquanto eles são crianças, a gente consegue identificar mais fácil essas fortalezas. E nós devemos aprender a orar por nossos filhos e a orientar os nossos filhos para que eles superem o padrão que estão em oposição ao conhecimento de Deus. Se a gente nunca aprender a lidar com esse tipo de padrão, um dia nós vamos colher uma safra inteira de fortaleza que os piratas espirituais construíram na vida dos nossos filhos e até mesmo nas nossas vidas. E nós podemos impedir que fortalezas espirituais sejam erguidas na vida dos nossos filhos. Quando a Alice e a Antonella elas fazem coisas erradas, eu tento usar essa questão para fazer uma autoanálise na minha vida, dizendo, será que elas estão fazendo algo que seja uma repetição de comportamento? Eu preciso vigiar para ver se o que elas estão fazendo não é o que eu estou fazendo. Muitas vezes as meninas gritam lá em casa, e eu falo, meu Deus, será que eu estou gritando em casa? Será que eu estou dando esse exemplo para as minhas filhas? Será que eu estou construindo isso nelas? Então quando a gente começa a ver o exemplo em casa, na vida dos nossos filhos, nós podemos usar isso para fazer uma autoanálise,
para ver se é isso que tem em mim. E muitas vezes a gente encontra defeitos em nós, a gente encontra fortalezas em nós, e a gente precisa se arrepender, e a gente precisa ir para cima para destruir o que o inimigo quer fazer. E todos nós, irmãos, nós nascemos com a natureza de Adão. Portanto, cada um de nós herdamos uma inclinação natural a fazer coisa errada. E quanto mais permitimos que esse pecado façam parte da nossa personalidade, maior se tornará a fortaleza em nossas vidas. E Adão, ele passou a sua natureza, ele passou a sua descendência, ou melhor, ele passou a sua natureza, a sua descendência, ao seu filho Caim, que foi resultado de morte. Teve um ódio, uma ira do seu irmão Abel e o matou. E isso que Caim tinha foi herdado pelo seu pai Adão. Um tipo de fortaleza que foi construído já na vida do seu pai, aonde passou de geração. E à medida que a humanidade se espalhou pelo mundo, o fruto do pecado de Adão se espalhou com a mesma rapidez como se constrói uma fortaleza. E nós podemos facilmente ver esse fruto em nossa vida e na vida dos nossos filhos no nosso dia a dia. É por isso que nós devemos orar para que nossos filhos conheçam a Cristo e para que nós venhamos o conhecer ainda mais com clareza. Porque Cristo é o único homem forte, é o único homem poderoso, que tem um nome que está acima de todos os outros nomes, que tem a capacidade de destruir as fortalezas estabelecidas em nossos corações. Nós precisamos conhecer o nosso Cristo, nós precisamos conhecer quem Ele é, porque nós devemos imitá-lo, nós devemos ser parecidos com Jesus. Além de fortalezas que nós herdamos dos nossos pais, existe também uma segunda origem de fortaleza, que é o mundo. A primeira origem de fortaleza vem dos nossos pais, a segunda vem do mundo que nós estamos vivendo. Nós vivemos num sistema mundial que tem uma filosofia contrária à palavra de Deus. E a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com esse século, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos mais suscetíveis a ter esse tipo de fortaleza construída em nossa vida durante o período da nossa adolescência. Muitos de nós trazemos fortalezas que foram criadas na nossa adolescência. Durante a infância, a família é a entidade mais importante da vida da criança. Tudo que ela aprende com a família, ela aprende com a mãe, ela aprende com o pai, ela aprende com os irmãos, com os tios, com aqueles que estão mais próximos a ela. Mas no entanto, os amigos, eles passam a substituir a importância da família durante os anos da adolescência. E esse é o tipo de período que nós muitas vezes julgamos ser difícil para a vida do jovem. E um dos motivos para isso é que é uma época que eles estão vivendo, que nós vivemos, que é uma época de transição, uma época de amadurecer. E os jovens, eles começam a descobrir nessa idade no que eles realmente acreditam. Eles começam a descobrir o que é que eles devem acreditar e começam a decidir naquilo que eles devem acreditar. E os colegas muitas vezes o pressionam sempre para se conformarem com os padrões que são contrários aos padrões da Bíblia.
É por isso que é muito importante nós ensinarmos os nossos filhos na infância, nós ensinarmos a eles a terem experiências com Deus, para que nada venha roubar o território da presença de Deus no coração deles, para que sejam evitados essas construções de fortalezas da parte do inimigo. E nós já os havíamos ensinado quando eles crescem, nós já havíamos ensinado eles na infância as verdades bíblicas durante os seus primeiros anos. Porém, eles passam por um período em que foram seduzidos pelo modo que o mundo pensa. Foi um momento delicado da vida deles. E em cada período da história surge um novo sistema de pensamento que entra em conflito com os princípios da vida cristã. Hoje em dia é muito comum nas escolas, na televisão, até nos desenhos que muitas vezes nós colocamos para os nossos filhos, é muito comum a gente ver a sociedade, o mundo tentando culturizar a mente dos nossos filhos, fazendo com que eles achem que namorar alguém do mesmo sexo é algo normal, mas a palavra de Deus diz que não é. Eu uso isso como exemplo, mas existem muitos outros exemplos. Hoje em dia, muitas coisas tentam culturizar os nossos filhos de que nós pais não podemos corrigir os nossos filhos com a vara. Sendo que a palavra de Deus nos orienta que, se preciso for, nós fustigarmos os nossos filhos com a vara, nem por isso eles morrerão, mas fazendo isso, nós estaremos livrando a alma deles da perdição. Mas, no entanto, o mundo tenta fazer com que nós venhamos nos moldar, nos modelar aos padrões desse século. E quando a gente se rende a isso, fortalezas são erguidas a esses pensamentos que infelizmente têm entrado e tentado dominar o nosso eu. Mas quando nós temos uma vida regrada na palavra, uma vida dentro da palavra, esse tipo de fortaleza não pode vir contra nós, porque a própria palavra diz que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Não deixe a sua mente ser bombardeada por aquilo que não vem da parte de Deus. A inclinação natural da juventude é provar do novo fruto que seus pais já comeram, melhor dizendo, que já conhecem, por ter a mesma natureza da velha raiz que veio de Adão e que vem bombardeando os seus pensamentos. Pensamentos que são contrários aos ensinamentos bíblicos. É por isso que Paulo, aqui nesse contexto, disse que a igreja de Coríntio, para a igreja de Coríntio, levarem cativo os pensamentos à obediência de Cristo. O que é levar cativo os nossos pensamentos à obediência de Cristo? É como se nós viéssemos render esses pensamentos, pegar esses pensamentos e dizer assim: Senhor, eu estou pensando nisso, mas eu sei que a Tua palavra diz o contrário disso, então eu coloco os meus pensamentos em obediência àquilo que o Senhor diz para eu fazer. Eu não vou fazer o que esses pensamentos do mal vieram dominar a minha mente, mas eu vou fazer aquilo que a Tua palavra diz para eu fazer. Isso é colocar os pensamentos cativos em obediência aos pensamentos de Deus. Portanto, primeiro nós devemos nos certificar de que não vamos nos apegar a nenhum processo intelectual ou filosofia que difere a da palavra de Deus. Depois nós devemos orar para que Deus nos dê sabedoria e discernimento, para que nós possamos identificar esses pensamentos, para nós podermos separar o certo do errado e as verdades da mentira. Eu quero falar um pouco agora sobre as armas para demolir fortalezas. Todos nós temos importantes decisões nessa vida a ser tomada.
E essas decisões, elas determinam as nossas eficiências. Essas decisões determinam as nossas eficiências em derrubar essas fortalezas, em derrubar esses fortes que são mencionados aqui na Bíblia. E Deus nos deu a capacidade de destruir qualquer fortaleza, qualquer forte, que qualquer pirata mais poderoso já tenha construído em nossa vida. Por quê? Porque as armas que Deus nos deu não são carnais, mas são espirituais, são poderosas em guerra. No nome de Jesus, nós podemos fazer muitas coisas, porque Jesus já venceu a morte, Jesus já venceu o inimigo e pisou na cabeça de Satanás. Por isso, existe um poder em nós que é maior do que qualquer outro poder de fortaleza que tenha sido construída por qualquer pirata ou por qualquer tipo de demônio. Não interessa o nome, Deus já venceu todos eles. Ele, o Senhor Jesus, nos dá armas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas, como nos diz aqui o livro de 2 Coríntios 10, versículo 4. E a primeira arma, que talvez seja até a arma mais poderosa que eu e você possamos utilizar em toda a nossa vida, em toda a trajetória da nossa vida, é a oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos estar em constante oração. Nós precisamos viver de oração. Nós precisamos comer oração. Nós precisamos beber oração. Quando eu digo isso é quando nós estivermos almoçando, ore. Quando estiver bebendo, ore. Quando beber alguma água, agradeça a Deus. Ore todo o tempo. Ore todo momento. A oração é a grande tarefa a qual todo cristão foi chamado. Nós precisamos orar. Oswald Chambers, ele escreveu a seguinte frase, preste atenção nisso: a oração não nos equipa para as obras maiores, ela é a maior obra de todas. A Bíblia declara claramente o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, a palavra de Deus diz assim: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, aqui nesse texto está claro que o desejo do coração de Deus é que nós venhamos nos tornar igual a Ele, igual a Jesus Cristo, fazendo com que todas essas ações, esses temperamentos, esses pensamentos, eles sejam cativos diante da personalidade de Jesus Cristo, que deve estar em nós, que deve nos mover, que deve fazer nós vivermos como Ele é. E quando a paixão de nossa vida, quando as paixões em geral da nossa vida se alinham com as paixões do coração de Deus, nós podemos nos colocar de lado e a gente começa a ver Deus fazer coisas extraordinárias na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Ele transforma, Ele tem o poder de transformar o negativo em positivo. Ele tem poder de fazer os nossos erros se tornarem acertos. Ele tem poder de fazer as fortalezas ocupadas por piratas fazer e construir templos cheios do Espírito de Deus. Ele é capaz de transformar e de fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo esse poder que opera em mim e em você. Isso nos leva à segunda arma da nossa guerra, que é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. A oração nos dá acesso ao trono de Deus, aonde Ele mantém todo o poder, aonde Ele mantém toda a autoridade.
A gente, através da oração, conseguimos ter acesso ao poder e à autoridade que vem da parte de Deus. E o Espírito Santo é a parte da natureza trinitária de Deus, que habita em cada um dos cristãos. Eu não sei se você se lembra ali no livro de Atos, antes da descida do Espírito Santo de Deus, você se lembra o que a igreja estava fazendo? A oração antecede a vinda do Espírito Santo de Deus. A igreja estava orando há dias. Se você orar incessantemente, a presença do Espírito Santo estará sobre a tua vida. A presença do Espírito Santo estará em você. E quando o Espírito Santo começa a habitar em nós, ele começa a destruir as coisas que não pertencem a ele, a fortaleza. O apóstolo João escreveu aqui no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4, dizendo assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ei, quem é que está em nós? O Espírito Santo de Deus. Quem é que está no mundo? Satanás. É ele que tenta construir as fortalezas territoriais dentro de nós e ao nosso redor. Mas se o Espírito Santo de Deus está em nós, ele está dizendo aqui: porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é o Espírito Santo de Deus, que pode impedir as fortalezas do inimigo serem construídas dentro de mim e dentro de você. Muitos anos atrás, eu queria que você prestasse atenção nessa história. Muitos anos atrás, um grande pregador, ele proclamou o Evangelho, e na sua pregação uma jovem entregou o seu coração a Cristo. E ao término dessa reunião, o pregador, ele perguntou à jovem assim: filha, o que é que você fará quando o diabo bater na porta do seu coração? Essa jovem, ela parou, ela pensou antes de responder, e ela disse algo muito profundo. Ela disse assim: pastor, eu acho que eu só vou pedir para que Jesus atenda. Aquela jovem, ela compreendeu uma grande verdade bíblica. A vitória não está no nosso poder, mas no poder daquele que vive em nós. Se ele vive em nós, quando o diabo bater na porta do teu coração querendo formar fortalezas, Jesus, o Espírito Santo de Deus, vai atender essa porta e colocará o inimigo para correr, porque a presença do Espírito Santo está dentro de você, impedindo fortalezas de serem erguidas. Por isso que nós possamos estar rendidos à vontade de Deus. A oração nos dá acesso ao trono de Deus e nos permite tomar posse do poder e da autoridade de Cristo. O Espírito Santo, ele habita em nós, e a nós ele nos dá o seu poder para demolir as fraquezas, as fortalezas e as fraquezas que tem da nossa carne, e as fortalezas que Satanás constrói em volta dessas fraquezas. A oração libera o Espírito Santo para nos tornar igreja de Cristo. E para encerrar, eu quero falar sobre levar cativo todo pensamento. Paulo, o grande apóstolo, escreve também no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 2, a seguinte coisa. Ele diz assim: não vos conformeis com este século, não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todos nós temos acesso a tudo
de que nós precisamos para demolir todas as fortalezas. Todos nós temos acesso. O Senhor liberou para mim, o Senhor liberou para você tudo que a gente precisa para destruir qualquer tipo de fortaleza. Contudo, ainda nós temos uma escolha a fazer. E a escolha é: nós devemos levantar todos os nossos pensamentos, nós devemos levar todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo Jesus. E isso é uma escolha minha, isso é uma escolha sua. Faça aquilo que a palavra te orienta a ser feito. Não faça conforme os padrões desse mundo, mas faça conforme os padrões da Bíblia, os padrões dos ensinamentos de Jesus. E quando nós escolhermos colocar as nossas vidas à disposição de Deus, por meio da oração e do poder do Espírito Santo de Deus, Ele automaticamente renovará a nossa mente e vai reavivar o nosso coração. E nós nos tornaremos mais parecidos com Cristo. E à medida que nós vemos a vitória em nossa vida, a fé automaticamente vai soprar sobre nós, como uma brisa gentil, que num dia quente, que muitas vezes nos sufoca, vai renovar o nosso coração e também a nossa vida. O coração reavivado vai então orar por aqueles que estão ao seu redor. Ou seja, Deus não vai apenas mostrar os fortes, as fortalezas que estão dentro do seu interior, mas quando você começar a destruir essas fortalezas que vieram da infância, que vieram da adolescência, que vieram às vezes de falsas crenças, de outras religiões, quando essas fortalezas começarem a ser destruídas dentro de você, Deus vai te usar para destruir fortalezas dentro de vidas de outras pessoas. Deus vai te usar para destruir fortalezas, em nome de Jesus. E aí o que vai acontecer? Maridos e esposas, filhos e pais, irmãos e irmãs, tios e tias, todos vão sentir o impacto das fortalezas sendo demolidas de dentro do interior. E aí nós começaremos a perceber que Deus é capaz de desfazer as fortalezas que estão na nossa vida. E isso nos dará fé para confiar nele a cada dia, para podermos depositar a nossa confiança nele e para nós fazer o mesmo no coração daqueles a quem tanto nós amamos, a começar daqueles mais próximos, das nossas famílias, dos nossos parentes, dos nossos amigos. E quando nos voltarmos a Deus, na palavra e na oração, nós descobrimos que a sua força se aperfeiçoa em nossas fraquezas. As fortalezas que o inimigo muitas vezes construiu dentro de nós, foi por causa das nossas fraquezas, mas por causa das nossas fraquezas, Deus nos aperfeiçoará, porque Ele vem na nossa fraqueza, expõe a tua fraqueza diante de Deus, e Ele virá naquele mesmo lugar onde o inimigo construiu uma fortaleza, mas quando Ele vier, as fortalezas cairão, porque não suportarão a presença de Deus dentro da tua vida. A maior fortaleza que nós devemos ter dentro de nós chama-se Jesus Cristo. Essa é a fortaleza que nunca jamais deve ser destruída de dentro de nós. Jesus Cristo. Que possamos nos voltar a Deus, que possamos passar tempo na presença de Deus, que possamos nos render à vontade de Deus, que possamos orar, ler a palavra para entender quem é esse Deus, para nos moldar aos padrões da vida cristã. Que nós não venhamos nos moldar aos ensinamentos desse mundo,
mas sim pelos padrões que Jesus nos ensina, que Jesus nos fala, que Jesus mostra para mim e para você. Assim o poder de Deus, ele será ativado em nossa vida quando você orar. Naturalmente o Espírito Santo de Deus virá sobre você. E no livro de Atos capítulo 1, versículo 8, se eu não me engano, diz que quando o Espírito Santo de Deus vier, nós receberemos poder. Receba o poder de Deus para destruir fortalezas, para destruir pensamentos que vêm da parte do inimigo sobre a tua vida, em nome de Jesus. E quando isso acontecer, não haverá fortaleza, não haverá muralha, não haverá sofismas, não haverá engano que possa se manter em pé diante ou dentro de nós. Se você é crente, eu quero te dizer, se você era crente e está afastado do caminho de Deus, porque talvez nesses tempos de pandemia você não frequentou a igreja, e por não frequentar a igreja, talvez você tenha parado de ler a Bíblia, talvez você tenha parado de orar, e com isso você tem visto que as suas atitudes dentro da sua casa têm sido diferentes, não de acordo com os moldes da palavra de Deus. Talvez você tenha percebido que você está mais irado, que talvez você está mais entristecido. Eu quero te dizer, meu irmão, não espere a pandemia acabar para você voltar para a presença do Pai. Volte hoje, volte agora, volte a ler a Bíblia como você lia antes, volte a orar como você orava antes, volte a buscar a presença do Espírito Santo como você buscava antes, volte a falar em mistério no teu quarto, volte a cantar louvores, a ouvir pregações, volte para a casa do Senhor. Chame a presença dEle para a tua vida. Talvez você que esteja nos assistindo agora, talvez você nunca tenha entregado a sua vida para Jesus. Eu quero dizer, não espere essa pandemia acabar, porque o tempo da graça, o ano aceitável do Senhor é hoje. Entregue sua vida ao Senhor hoje. Talvez você está me ouvindo aqui, diga: Senhor, em nome de Jesus eu te aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero me render, eu quero me render, eu quero me render aos moldes da tua palavra. Eu quero que as fortalezas dentro do meu interior sejam destruídas, fortalezas do engano, fortalezas do desprezo, fortalezas que muitas vezes está na alma, trazendo a depressão, trazendo a opressão, trazendo enfermidade. Em nome de Jesus, se renda ao Senhor, porque quando nós nos rendemos ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele entra na nossa vida e Ele toma conta de todo o território. E aonde outrora havia os piratas que construíram fortalezas, essas fortalezas serão derrubadas e esses piratas serão expelidos desse lugar, de dentro do seu interior. Ei, eu profetizo na tua vida, se você tem algum vício e por causa desse vício você ainda não conseguiu firmar os teus pés, firmar a tua vida no Senhor, eu quero dizer que esse vício seja destruído na tua vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ser liberto. Todas as enfermidades sejam retiradas da tua vida, em nome de Jesus. Que a presença do Espírito Santo de Deus possa estar em você, destruindo as obras do inimigo dentro do seu interior, dentro da sua mente, em nome de Jesus. Procure entender como é que Cristo pensa, procure entender o que Deus quer de você, procure entender quem é esse Jesus, procure entender o que Ele quer de você, porque quando você fizer aquilo que Ele espera de você, ei, não haverá nada nesse mundo que possa vencer a tua vida. Você vencerá tudo aquilo que Satanás imputou contra a sua vida, possa ser enfermidade, possa ser maldição, possa ser o que for. O Senhor já levou por você, por mim. Ele levou na cruz
do Calvário, nós somos livres, nós somos livres. Que todas as fortalezas sejam caídas agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que dentro do seu interior você possa sentir algo diferente agora. Em nome de Jesus, seja curado, seja transformado, tenha uma nova vida diante do Senhor. Se renda aos pés do Senhor, e Ele fará infinitamente mais. Aleluia. Oh. Aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga isso. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus é o teu refúgio, Jesus é a tua fortaleza, Jesus é a tua rocha, Jesus é a tua esperança, Jesus é a tua salvação, Jesus é novidade de vida. Jesus, Ele quer te transformar, Ele quer te fazer uma nova criatura, mas não podemos ser novas criaturas com pensamentos antigos. Nós precisamos deixar os pensamentos antigos para nos moldarmos aos novos pensamentos que vêm da parte de Deus. Entenda o que o Senhor quer ao teu respeito. A palavra de Deus diz que os pensamentos que Ele tem sobre vós são pensamentos de paz e não de mal, para que você tenha o fim que você desejar. Ei, a vontade do Senhor é boa, a vontade do Senhor é perfeita, a vontade do Senhor é agradável. Não faça a tua vontade, não queira do seu jeito, queira do jeito que o Senhor quer para você, porque eu sei que se assim for, você será feliz. Deus é contigo, em nome de Jesus. Que fortalezas não estejam sobre a tua vida, a não ser a fortaleza do Senhor, a não ser a própria presença de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, e que o amor de Deus, o grande Pai, e que a graça redentora do nosso amado Jesus Cristo, e as consolações do doce Espírito Santo de Deus esteja na nossa vida hoje e para sempre, em nome de Jesus. Se você pode, diga amém, amém, aleluia. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Louvado seja, Senhor. Que Deus te abençoe. Receba um grande abraço. Que a paz e a graça do Senhor, que excede a todo entendimento, repouse na tua casa, na tua família, hoje e para sempre. Deus abençoe. Aleluia.